3. Eu vou passar exercícios um pouquinho mais elaborados aqui, pessoal. Como eu entendo que vocês, pelo menos, deram uma olhada no exercício, eu vou mostrar a resolução e a gente vai falando, vai ser uma aula bem breve e vai ser assim a nossa dinâmica daqui para frente em relação a... A lógica é, a gente fala o tema, próximo tema, por exemplo, porcentagem. Manda a listinha para vocês trabalharem, é uma listinha curta também, mas que trabalha os exercícios que são fundamentais do nosso ponto de vista para que você tire esse conceito da frente. Não são conceitos difíceis. Se você tem dificuldade em exatas e fosse apostar em um tema, eu falaria para você apostar na sequência de regra de 3, porcentagem e probabilidade, que a tendência de cair em questões fáceis sobre esses temas é grande, tá? Então, a gente vai trabalhar na aula de hoje, vocês vão dar uma olhadinha. Se você domina exatas, você sabe que isso daqui é questão dada aqui, né, para você acertar. Se você tem mais dificuldade, foca nesses 3 temas que vai chover na sua prova, tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá. O tio vai projetar aqui. Se o tio vai entrar aqui, tá? Eu sei que vocês gostam de ficar com o microfone fechado, mas como eu vou entrar e não vou ver, se a minha tela não aparecer para vocês, alguém grita pro tio, tá bom? Vamos lá, lindinhos. Como o tio falou, o tio vai ser bem breve hoje, que a gente vai trabalhar os 5 exercícios que estavam lá na lista, ok? Então, ele fala para a gente o primeiro exercício, que inclusive era o exercício que estava na aula, e está na primeiro exercício da lista, né? Eu vou repassar só para a gente retomar o conceito, tá? É simples, pessoal. A gente vai ler o problema de regra de 3, como é que você vai identificar ele? Normalmente, ele quer um item que ele não tem e ele te dá outros 3. Por isso, a famosa regra de 3. Ele te dá 3 dados que têm relação entre eles e pede o 4º dado. Olha só, aqui ele deu para a gente quanto tem na estação de tratamento de água, 180 mil litros por hora, ok? E aí, para evitar o risco de fluorose, você não pode ceder a quantidade de 1,5 miligramas do que? De fluorose por litro de água, tá? Aí ele pergunta para a gente qual que é a quantidade máxima que a gente pode colocar com segurança no volume de água tratada por hora. Quanto que ele trata por hora? Os 180 mil. Então, vamos montar minha regra de 3 aqui. Vamos lá. Regra de 3, a gente sempre vai ter duas grandezas, né? Que tem relação. Quem vai falar qual é a relação para a gente? O problema. Ele vai dar a relação, tá? Você não é obrigado a saber a relação. A não ser, por exemplo, o caso de horas que o Ricardão acabou de trabalhar, né? Pô, quantas horas tem um dia? Um dia, 24 horas. Aí é conhecimento geral, né? Mas você não é obrigado a saber quanto que tem... que você precisa de 1,5 miligramas de fluoreto em 1 litro de água por hora. Você não é obrigado a saber, mas o exercício deu para você aqui, ó. 1,5 miligramas de fluoreto é o que eu tenho por litro de água. Acabei de achar a minha relação entre água e fluoreto. Cuidado sempre com as unidades, sempre olha, tá? Então, fluoreto, 1,5 miligramas por 1 litro de água. 1 litro de água. Beleza, aí fechou. Por quê? O terceiro dado eu tenho. Quantos litros de água eu tenho no reservatório total? 180 mil litros. O que ele quer saber? Qual a quantidade de fluoreto que eu chamei aqui carinhosamente de F. Então, o problema o problema consiste em você tirar as informações do problema. Você vai tirar 3 informações do problema para descobrir a 4ª. Então, 1 litro de água está para 1,5 miligramas de fluoreto, 180 mil litros de água está para, você adora X, né? Mas o tio chamou de F. Aí você vai multiplicar isso daqui em cruz, esse vezes esse vezes esse. Sempre assim. Você vai ver que todos os exercícios que a gente vai fazer hoje, a maior parte deles, a gente vai usar essa lógica. Tá bom? Então, como é que fica essa multiplicação? 1 vezes F igual a 180 vezes 1,5. Então, F, você vai 180 vezes 1,5 dá 270 mil miligramas. Por que miligramas? Porque era a unidade que estava aqui, tá? Já era a unidade, ok? A unidade, né? Sempre você vai colocar grandeza embaixo de grandeza. Não mistura o que a gente chama aqui de banana com laranja, tá? Banana, banana, laranja, laranja. Então, aqui eu tenho água e aqui eu tenho fluoreto. E já sai na unidade, tá? Então, eu vou ter 270 mil miligramas, alternativa aí. Ok? Exercício que já estava na sala de aula, na aula. Mas você vai ver que o exercício 2 é igualzinho, igualzinho. Então, ele conta uma historinha aqui pra gente, né, pessoal? Ele fala que a Terra tem estimado, né, de 4,5 vezes 10 a nona anos. Como é que chama vezes 10 a nona? Bilhões. Esse é um dado importante, tá? 1000 são 3 zeros. Daí 10 a terceira, né? Milhão, quando você ganha na Mega Sena, tá? É 10 a sexta.
Então, é 10 a sexta zerinhos, são 6 zeros, né? Então, é 10 a sexta que a gente representa, a notação científica, tá? Bilhão é 10 a nona. Então, o exercício não exigiu isso de você, mas você deve saber isso, tá? Isso é conhecimento que você tem que levar para a prova. 4,5 vezes 10 bilhões de anos. Daí ele quer comparar com uma pessoa de 45 anos. Aí ele conta toda uma história. Inclusive, se você quiser dar um Google depois e olhar na internet, essa comparativa é muito legal, para você ver que como a gente afetou recentemente o planeta, né? Que é mais ou menos isso que ele chama atenção aqui, tá? Daí ele fala, supondo que o Big Bang ocorreu há 15 bilhões de anos, nessa escala que ele propôs, estaríamos falando de quantos anos? Então, o que ele está falando aqui no problema para a gente? Ele quer criar uma nova escala. 4,5 bilhões de anos equivale a quanto, ele falou? 45. Então, eu já tenho uma relação entre a idade real e a idade que ele está propondo. E aí ele fala, nessa mesma escala que eu estou te sugerindo, campeão, e se eu tiver 15 bilhões de anos? Quanto que eu vou ter nessa nova escala que eu estou propondo? Olha só essa regrinha de 3, que sensacional. Anos, real, 4,5 bilhões de anos. Idade do planeta Terra. Isso, pela escala dele que ele propôs, é 45 anos. Quem falou? Ele falou. O problema está falando aqui para a gente, ok? Ah, tá bom. Nessa mesma escala, e se eu falar em 15 bilhões? 15 bilhões, você sabe que é 10 a nona. Ele te falou aqui em cima, né? 15 bilhões de ano equivale a quanto nessa nova escala que eu estou te propondo? Anos aqui propostos. E de idade. Pode chamar de X se você quiser, que eu sei que você gosta. Tá bom? Multiplico em cruz. Vou ter, então, 4,5 vezes 10 a nona, vezes I, igual a 15 vezes 10 a nona, vezes 45. Aqui tem um ponto importante, pessoal. Não tem calculadora na prova, lindinhos. Você sabe disso. Então, você precisa praticar muito sem calculadora, tá? Aqui, ó, quando você tem 10 a nona de um lado e do outro, é uma multiplicação só, né? Você pode cortar. Vai embora, tá? 10 a nona você pode cortar. Ou se você quiser passar o 4,5 vezes 10 a nona dividindo, aí você corta também, tá bom? Então vai ficar essa conta. 15 vezes 45 dividido por 4,5. 45 dividido por 4,5 dá 10. 15 vezes 10, 150. Tá bom? Tio faz conta desde antes de ter a sua idade, né? Então por isso que o tio faz rápido aqui, mas é bom você ir pegando prática realmente, porque você vai ter que fazer no lápis ali. Beleza? Alternativa C. De simbora. Vamos lá. Até aqui tudo bem, lindinhos? Sim? Vou voltar lá para falar com você. Fala comigo aqui, tá? O tio vai sair daqui só para ver se está tudo certo. Você tem vergonha de falar, né? Então, dá um ok aqui para mim se está tudo bem. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Milena. Continuando. Exercício 3. O exercício 3, pessoal, eu espero muito que o desenho esteja claro aí para você, tá? Se não tá, eu vou decifrar aqui o que interessa só para a gente no problema. Mas, basicamente, ele fala o seguinte, ó. O esquema ilustra o processo de obtenção de álcool etílico a partir de cana-de-açúcar. Não sei se você sabe, mas é um conhecimento importante para você ter também. O etanol do posto de gasolina é produzido aí a partir de cana-de-açúcar e, num futuro próximo, eles pretendem produzir de milho no Brasil, assim como tem no resto do mundo, tá? Em 96 foram produzidos 12 bilhões de litros de álcool. Você sabe que bilhões é 10 a nona agora, né? Então, 12 vezes 10 a nona. A quantidade de açúcar em toneladas que teve que ser colhida para esse fim foi de aproximadamente... Aí você fala, ixi, tio, agora temos um problema, né? Porque você me falou que ele tinha que ter 3 dados para pedir o quarto. Professor. Oi. Não está compartilhando a tela. Vocês estão brincando. Obrigado, viu, pessoal? Avisa aí que senão o tio viaja aqui, né? Falando sozinho. Eu não consigo ver o chat enquanto eu estou compartilhando a tela, tá? Então, dá um grito aí se tiver algum problema. Fala comigo. Foi agora? Foi. Obrigado. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, dentro desse problema, eu só tenho um dado. 12 bilhões de litros de álcool. E ele quer a quantidade em toneladas de cana-de-açúcar. Por quê? Eu preciso da cana para produzir o álcool. Isso é fato, ok? Que álcool etílico ou, para os íntimos, etanol, que você vai aprender isso em química, tá? Bom, só que da onde que eu vou tirar a outra informação? E aí tem uma questão muito importante que o Enem adora explorar, que é a questão de extrair dados de uma tabela, extrair dados de um gráfico e extrair dados de um desenho, de um fluxograma. É o que a gente vai extrair agora. Olha só, pessoal, eu não sei se está claro, mas
acredita no tio, tá? Aqui está escrito cana-de-açúcar 1 tonelada. Aí você tritura, tira o bagaço, tira a garapa, tira o melaço, refina, açúcar comum, puxa para cá, destilação. Esse processo é lindo, tá? Tio engenheiro químico, né, conhece um pouquinho, coisa linda esse processo. Beleza. Aí aqui, ele fala para você quanto sai de etanol. Então, se eu entro com 1 tonelada de cana, eu produzo 70 litros de etanol. Então eu achei a minha relação entre cana-de-açúcar e etanol, e eu quero saber, para produzir 12 bilhões de litros de álcool, o etanol, quanto que eu tive que gastar de cana-de-açúcar em toneladas. Bom, tem a minha regrinha de 3, que eu vou ter etanol em litros e cana-de-açúcar em toneladas. Eu sei que para produzir 70 litros de etanol, quantas toneladas eu tenho que ter de cana-de-açúcar? 1 tonelada. Está aqui. E para produzir toda a produção de 1996, que foi 12 bilhões de litros de etanol, quantas toneladas eu preciso de cana-de-açúcar? C, de cana, da quantidade. Você pode chamar de X, que eu sei que você gosta. Tá bom? Multiplico em cruz. Então, repare, ele me deu uma informação no problema e as outras 2 informações estavam no diagrama. E aí eu chego na minha 4ª informação. Então, 70 vezes C vai ser igual a 12 bilhões, que é 12 vezes 10 a nona, vezes 1. Quando eu passo 70 dividindo o 12, vai dar 0,17 vezes 10 a nona. O 10 a nona eu deixei quietinho, né? Eu só dividi o 12 por 70. Mas não tem alternativa 0,17 vezes 10 a nona. Aqui tem um detalhe muito importante de notação científica, tá? E se você não entende muito de notação científica, a gente vai fazer uma aula só sobre isso, tá? Mas quando eu tenho 0,17 vezes 10 a nona, se eu desloco a casa 1 vírgula para cá, 1 vírgula para a minha direita, né, que eu estou aumentando esse número, eu diminuo uma potência aqui. Que eu estou dando um zero aqui para... É como se eu tivesse 10 vezes... 10 a nona é a mesma coisa que 10 vezes 10 a oitava. Porque você tem a somatória de potências. Multiplicação de potências de mesma base, né? Conserva-se a base e adiciona os expoentes. Então, 10 a nona é a mesma coisa que 10 vezes 10 a oitava. Se eu multiplicar 10, por que eu estou fazendo essa volta toda? 10 vezes 0,17 vai dar 1,7. Então, vai dar 1,7 vezes 10 a oitava, que é a alternativa A. Não gostou do jeito que o tio fez aqui? Pode memorizar, lindinhos? Pode. O que você vai fazer? Quando a vírgula vai para a direita, você diminui uma casa aqui do expoente. Quando a vírgula vai para a esquerda, você aumenta uma casa do expoente. Pode tratar assim se você quiser também, tá? Você está diminuindo esse número, na verdade, né? 0,17 vezes 10 a nona, se ele virou 1,7 vezes 10 a oitava. Ou pode trabalhar com um monte de zeros, mas daí eu não recomendaria que você se perde. Tudo bem até aqui? Sim? Pensando um pouquinho aí, pessoal, segura aí, rapidinho. Tio voltou. Vamos lá. Exercício 4. O exercício 4 é um exercício lindo. Na verdade é o seguinte, o cara, ele teve uma ideia genial. Ele falou, bom, se eu pesar um pedacinho de papel e eu souber a dimensão dele, eu consigo saber qual que é a dimensão do pedaço total do mapa que eu tenho. Então ele tem uma planta, recortou boa qualidade do papel para dizer que não tem imperfeições no papel, e pesou numa balança precisa. Então a área de uma cidade deu 40 gramas. Mapa da cidade em Boguaçu, por exemplo, deu 40 gramas. Ele colocou na balança. Aí ele fala, eu vou cortar um pedaço do mesmo desenho, porque eu sei o tamanho dessa praça. Essa praça aqui, eu sei o tamanho dela. Então, é uma forma de eu calcular o tamanho da área. Genial esse exercício. E aí ele pesa o pedacinho que ele cortou. E ele teve 0,08 gramas. Então, a gente tem duas grandezas aqui. Área em metros quadrados, tá? A gente vai chegar lá. E peso. A dificuldade desse exercício, na verdade, era só você lembrar que área de um quadradinho aqui, assim como ele cortou, que ele mostrou, é lado vezes lado. Então, é 100 vezes 100. Por que eu sei que é um quadrado? Porque as dimensões são iguais. Então, é um quadrado, tá? 100 vezes 100. Então, você tinha que fazer o 100 vezes 100 aqui. Não é 100, tá? É 100 vezes 100. Porque é a área total. Então, a área em metros quadrados da cidade, da praça, que é 100 vezes 100, pesa quanto? 0,08. E a área da cidade é o que ele quer saber, mas eu sei que o mapa inteiro pesa
40 gramas. Então, eu peguei o mapazão, pesei 40 gramas. Qual que é a área? Não sei. Mas eu sei que o recortezinho que eu fiz da praça, que eu sei a área, é 100%, pesa 0,08. Ok? Beleza. Morreu. Área embaixo de área, peso embaixo de peso. Multiplico em cruz. 0,08. Aqui é vírgula, tá, pessoal? Corrigir aqui já, para você não errar. A é igual a 40 vezes 10 mil. Multiplica, então, A igual a 5. Quanto que é esse número? Milhões, né, lindinhos? 1.000 milhões. Ok? Alternativa E. Tudo certo? Vamos para a última? E você poder descansar nesse sabadão lindo. Vamos lá. Olha só, essa daqui é a regra de 3, mas ela é mais proporção. Ele conta toda uma historinha de fotossíntese, respiração de seres vivos, e aí ele mostra um diagrama. Aí o que ele está pedindo no diagrama? A fração da energia recebida como radiação solar. Quanto que eu recebo da radiação solar? Ele dá aqui para a gente no comecinho do diagrama. Repare que ele só contou historinha no texto. Não falou mais nada. Então, da onde você tem que tirar os dados? Todos do diagrama. Tá bom? Então, você vai tirar aqui 200 bilhões de megawatts do diagrama. Produzem quanto de eletricidade? Vamos ver. Energia, 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 usina hidrelétrica, usina térmica. Aqui. Produz 500 mil. 10 a terceira aqui, tá? Então, 200 bilhões. Bilhões, você sabe que é 10 a nona. Produz 500 mil megawatts. Mega também seria 10 a sexta, mas como esse mega e aqui mega tá na mesma unidade, a gente vai cortar. Então, pode ignorar, tá? Quando a unidade é a mesma, você trabalha, porque você vai cancelar lá de qualquer forma. Então, a gente vai chegar numa proporção, que é o que ele está pedindo. Fração de energia. Como é que eu faço uma fração, lindinhos? Fração é fração mesmo, né? Então, a fração vai ser o que eu produzo de eletricidade dividido pelo total. Isso é uma fração, não é? A parte pelo todo aqui. A gente vai trabalhar isso muito em probabilidade, tá? Então, a parte, que é 500 mil, dividido pelo todo, que é... Nossa, quanto zero? É que é 200 bilhões, né? 200, 3, 6, 9, 10 a nona, né? 200 bilhões. Aí você pode cortar vários zeros aí, você vai fazer essa continha, vai dar 0,0000025. Que númerozão, né? Ou, se você deslocar a vírgula 6 casas para cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número fica 2,5 vezes 10 a sexta. Se você, de novo, não tem muita habilidade com notação científica, deixa um comentário lá depois nas aulas, que a gente prepara uma aula só de notação científica para vocês. Tá bom? Beleza? Eu sei que temos 3 alunas acompanhando a aula, mas para você que vai ver a aula gravada depois, também deixa o seu comentário lá se você tem dificuldade com notação científica, porque é um tema muito importante, e aí a gente dá uma aula específica sobre isso. Tá bom? Lindinhos, alternativa B, então, boa. Era isso por hoje. Nossa dinâmica de aula vai ser essa, tá? Em álgebra, né? As próximas 2 aulas, que são temas fundamentais, porcentagem e probabilidade. Trabalha a listinha antes, tenta pelo menos trabalhar a listinha antes. Na aula a gente corrige, em meia horinha a gente mata. Beleza? Tá bom? Acho que o tio vai parar de stopping. Alguma dúvida aí, meninas? Ludmila, Milena, Ana Lúcia? Tudo certo? Fala com o tio. Beleza, Ana Lúcia. Vou planejar a aula de notação, tá? Sem dúvida, legal, Milena. Ludmila, tudo certo também? Obrigado, pessoal. Beijo, bom.